7h26. Bom dia para você ligado na Folha FM 98,3. Aqui também pelo nosso streaming no Face. Muito bom dia. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast. Hoje, com a presença do jornalista Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos receber, já estamos recebendo, né, o Marcão Gomes, que é o primeiro suplente de deputado federal, ao vivo conosco. Marcão, sempre bom, sempre um prazer recebê-lo, né? Agora por videoconferência, acho que essa é a primeira vez que você participa por videoconferência aqui no Folha no Ar, primeira edição, mas está sempre conosco aqui, né? Então a gente agradece, deseja um bom dia e seja bem-vindo aí mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição, Marcão. Bom dia mais uma vez, Aloysio, bom dia mais uma vez, Marcelo, Cláudio, a todos os ouvintes do Folha FM. De fato, primeira vez aqui através das redes sociais, através da internet. A última vez que eu estive aí com vocês no Folha no Ar foi presencial, ainda foi na iminência do início da pandemia. Eu tinha retornado de Brasília lá no meado de março do ano passado. Depois a gente ficou participando um bom tempo de sessões remotas também na Câmara Federal e fazendo o que os especialistas em saúde orientam, né, que é o isolamento social, né, a proteção, a utilização dos equipamentos de proteção individual e trabalhando mesmo à distância, não deixando de trabalhar e produzindo, né? Agora a gente está na primeira suplência de deputado federal lá em Brasília. Eu retornei às minhas atividades também, Cláudio e Aloysio, no Instituto Federal Fluminense. Estou trabalhando junto ao nosso reitor, o professor Jefferson, o professor Fernando Ferrara, nas relações institucionais do IFE, né? Nós estamos, da mesma forma que o Vladimir tem colocado, que ele está em busca do dinheiro novo, eu hoje também sou um agente do Instituto Federal na busca do dinheiro novo para a instituição ao qual a gente pertence, a qual a gente trabalha. Eu estou conversando com a nossa bancada em Brasília, que é uma bancada de 40 deputados federais, para a gente poder conseguir recursos, né, para os diversos campos, né, que o IFE tem dentro do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos nesse trabalho, também voltando às funções da advocacia e também trabalhando junto à nossa bancada, como disse inicialmente. Marcão, eu vou começar com uma pergunta. Bom dia, obrigado pela presença. Vou começar com uma pergunta do grupo sobre a sua experiência de deputado federal. Você falou do reitor do IFE, onde você trabalha, o professor Jefferson Azevedo, Jefinho. Uhum. E tem uma pergunta aqui do reitor de outra grande instituição de ensino de campus muito importante, que é a UENF, o Raul Palácio, o professor Raul Palácio. Ele pergunta a você, quais foram as experiências negativas e positivas do período de deputado federal? Primeiro, um grande abraço para o professor Raul, uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito carinho, muito respeito, que está à frente de uma das, né, instituições mais importantes da nossa cidade, da região, do estado e do país, né, que é a UENF. E tive a oportunidade de recebê-lo em meu gabinete durante o período que a gente esteve em Brasília. As experiências positivas foi poder participar de uma série de votações importantes, como a do Fundeb, como a votação da criação do auxílio emergencial. Teve uma votação também muito importante que entrou madrugada dentro, que foi a derrubada de um veto presidencial, né, para que a gente pudesse beneficiar, através do BPC, benefício de prestação continuada, pessoas idosas, pessoas com deficiência, onde a gente aumentou o limite para acesso a esse programa, e uma série de outras votações importantes, medidas que nós demos também entrada durante a pandemia, né, solicitando às agências que não efetuasse corte de energia naquele início, principalmente as pessoas hipossuficientes que precisavam de energia em suas residências, da água, do gás, e que foi acatado pela ANEEL. Nós fizemos esse trabalho também, trabalhando na recuperação de emendas que estavam já ainda do deputado Paulo Feijó, que também é do PL, cerca de 5 milhões de reais que nós conseguimos para poder ajudar na construção de diversos equipamentos aqui ligados à área da assistência social. Então, foram recursos que nós trouxemos para combate à Covid, recursos para a educação no município de Quissamã. Esses foram os pontos
positivos deste período que a gente teve lá em Brasília. Os negativos que o professor Raul está perguntando, acho que se dá mais pela morosidade, né? A gente um parlamento que, infelizmente, ainda é muito burocrático. A gente tem importantes reformas no país para serem votadas que estão paradas, como a reforma tributária, reforma administrativa, outras medidas importantes para o país que, devido à burocratização, ainda se encontram paradas no Congresso para serem apreciadas, e também algumas posturas de alguns líderes partidários que às vezes acabam entrando em obstrução em temas importantes para o país, aonde fazendo valer mais a questão da política do que dos interesses nacionais. Esses foram os aspectos negativos, respondendo a pergunta do reitor Raul. Mas também em relação à reforma administrativa, reforma tributária, também tem uma má vontade do governo federal em transformar essas pautas em prioridade, né, Marcão? Verdade. Mas o que a gente sente também é que na casa acaba vendo, por causa da burocracia, são muitos deputados, são 513 deputados, muitas bancadas, muitos interesses envolvidos. Então, acho que o país poderia pensar, o Congresso poderia pensar numa reforma urgente também para a questão da desburocratização, fazer com que as coisas possam ser mais céleres, aconteçam de forma mais eficiente, mais eficaz, e que dê a resposta a contento ao nosso povo. Marcão, vamos à análise da pauta predefinida, que é a análise da eleição de outubro. Perfeito. Perdão, de outubro. Era para ser outubro, foi novembro. Novembro. Outubro fica... Quando fala em eleição brasileira... Outubro, a gente lembra outubro. Mas quando da Covid foi novembro. Resumo da ópera. Uma legislatura de oposição de destaque, na qual você se destacou, Rafael se destacou, Fred Machado se destacou, Nildo Cardoso se destacou. Rafael, isso na legislatura de 2012 a 2016. Rafael sai candidato a vereador, garotismo desgastado, 2 governos Rosinha, crise econômica do município começa a surgir em dezembro de 2014, afeta o governo, vai afetar o governo Rafael, está afetando o governo Vladimir, mas esse é outro papo. Mas 2016 vem, Rafael é eleito com a votação, maior votação que o político de Campos já teve dentro de Campos, né? Ainda né? Sim. 151.462 votos, eleito no primeiro turno, uma coisa que não era esperada. Era esperado que ele fosse liderar, mas não uma vitória tão acachapante, né? E é voto pra caramba, considerado o universo eleitoral de Campos, né? Uhum. Ele, 4 anos depois, vem candidato à reeleição e tem 13.530 votos, quer dizer, é uma perda de mais de 90% do eleitorado, né? Uma perda substancial em qualquer lugar do mundo, né? Uhum. Você acompanha isso de perto, seja na gênese de Rafael como candidato prefeito, você foi presidente da Câmara, no governo Rafael Aliado, você foi secretário de Assistência Social de Rafael, Desenvolvimento Humano, foi aliado dele na Câmara Federal, embora tenha assumido num partido que acabou sendo aliado de Caio na eleição de 2020, mas você esteve ali, na gênese do processo todo. Qual a causa dessa perda tão grande de capital político? A minha análise, quanto vou falar especificamente quanto às ações do governo do ex-prefeito Rafael Diniz, mas quanto à perda de capital político, né? Durante o período que a gente esteve à frente, no primeiro biênio, à frente da presidência da Câmara, a gente conduziu naquele primeiro biênio, Luiz, as votações mais importantes para a cidade durante o período da eleição, né, do mandato, na verdade, de Rafael, né, que foram as adequações que foram necessárias no Código Tributário do município, algumas adequações
no que diz respeito à social, o fechamento do restaurante popular, aliado a essas decisões importantes tomadas para equilíbrio da receita, fechamento de encerramento de programas sociais importantes. A gente teve a dificuldade também em atender aos anseios dos servidores públicos, algo que o prefeito Vladimir também já está, logo nos primeiros dias, sentindo a pressão e a quintura dessa panela. Então você acaba tendo, como você próprio no início do programa disse, tem sindicatos muito fortes, né? Pessoas que trabalham logicamente na busca dos seus direitos, e é legítimo, é válido, mas no momento de dificuldade, o prefeito acabou criando aresta com muitos segmentos da sociedade, né? Segmentos que são importantes, que formam opinião e que acabaram provocando esse desgaste político que se refletiu nas urnas. Em paralelo a isso, o próprio Rafael constatou, e foi o que ele mais ouviu durante a campanha eleitoral de 2020, foi a ausência dele junto aos eleitores nas bases. Né? Porque ele não esteve ausente do diálogo em momento nenhum, ele ouviu as pessoas, ele recebeu os representantes das instituições, das entidades, ficou aberto ao diálogo o tempo todo. Mas o que ele mais ouviu durante a campanha eleitoral foi: por que você não me explicou isso antes? Por que você não colocou que era assim? Por que você não esteve próximo a gente? Então ele ouviu muito isso durante a campanha eleitoral, só que num período de pandemia, num tempo muito curto, é muito difícil você reverter um desgaste que vem ao longo de 3 anos e meio de gestão. Então, acho que esses foram os principais motivos que levaram a essa queda no número de eleitores que escolheram o Rafael Diniz como opção para prefeito da cidade, na minha análise. Mas você falou aí em isolamento, você falou em medidas antipáticas, né, corte de programas sociais. Sim. Isolamento no SESEC, enfim, você acha que faltou ao governo Rafael, e você falou claramente isso, faltou dialogar melhor com a população e Sim. explicar a coisa que eles estão fazendo no período de campanha, mas aí já está, né, já tá com um estrago feito. Isso. Dom Rifan, eu não digo que foi um político, nem um analista, jornalista. Dom Rifan, logo no início do Folha no Ar, aqui em 2019, foi o primeiro a cantar essa pedra, que o grande problema do governo Rafael era a comunicação. Ele não falou comunicação estrito senso, comunicação da pasta de comunicação. Que o problema do governo Rafael era não comunicar as suas intenções e as suas atitudes à população. Comunicação que foi muito exitosa na campanha de 2016. Onde é que isso se perdeu? De uma campanha muito exitosa para um governo, eu uso essa expressão, ensimesmado. Sim, eu também já estive presente e tenho um carinho muito especial pelo nosso bispo, Dom Fernando Rifan. Inclusive, ele chegou a falar isso também comigo. Marcão,
o prefeito Rafael precisa comunicar de forma melhor, precisa comunicar de forma mais adequada. A comunicação institucional, a comunicação da prefeitura, ela foi feita. Eu acho que a tradução para o povo, a tradução para a política é que não conseguiu ser feita durante o período de gestão do Rafael, falando exclusivamente da pasta da comunicação. Essa tradução para a política, que às vezes não há como você delegar isso para um profissional. Isso acaba sendo inato do político. A forma com que o político consegue se expressar, a forma com que o político consegue explicar ao eleitor e comunicar ao eleitor aquilo que está acontecendo. Então, passa um pouco da fala que eu tive agora há pouco, dizendo que o eleitor sentiu essa falta do prefeito no diálogo franco e aberto nas bases, nos bairros, nos distritos, junto aos eleitores e de repente, do prefeito ocupar mais esses espaços, fazendo, junto aos veículos de comunicação, a tradução política das decisões de gestão, das decisões administrativas, por que aquilo estava sendo feito, por que aquilo era necessário, e ir ao encontro das bases. Eu acho que, sendo feito dessa forma, fica mais fácil a tradução, porque, como eu disse, num período de eleição é impossível você alcançar um universo, num universo territorial da nossa cidade, de mais de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, com 360 mil eleitores aptos a irem às urnas, você conseguir chegar com essa comunicação política contento. Então, a comunicação, eu acredito que o prefeito ele tenha feito muito mais gestão e comunicado muito mais institucionalmente do que feito política durante os 4 anos de sua gestão e de ter comunicado isso politicamente e até feito com que as suas bases políticas fizessem também essa comunicação, porque não basta colocar tudo nas costas do prefeito. O prefeito tinha e tem agentes políticos ao redor dele. Então, esses agentes políticos bem informados politicamente, porque às vezes o agente político ele se recorre lá a uma informação na página da prefeitura, numa informação institucional de uma ação da prefeitura, mas ele não consegue, sem que o líder esteja falando com ele, traduzir para as suas bases, para os seus bairros, para os seus distritos, aquilo que está acontecendo. Eu acho que isso faltou. Eu tive a oportunidade de, na transição do primeiro biênio para o segundo biênio, depois de ter ido às urnas, de ter concorrido ao cargo de deputado federal, eu andei a cidade inteira e constatei isso. As pessoas estavam falando comigo. Eu tive uma oportunidade de estar com o Rafael no período de verão, no verão de 2019, no Farol de Santo Tomé, onde eu conversei com ele, expliquei: Rafael, você precisa imediatamente, sugerir a ele, olha, você precisa imediatamente começar a dialogar com as suas bases políticas, porque não tem esse diálogo, as pessoas não estão entendendo o que o governo está fazendo e por que está fazendo, não estão conseguindo traduzir isso dentro dos bairros dos distritos. Eu conversei com ele, ele ouviu aquela sugestão que a gente fez, mas acredito que os problemas do dia a dia e os problemas de governo constantes acabaram encarcerando o Rafael dentro do centro administrativo, dentro da prefeitura, que ele não conseguiu fazer esse diálogo, e é algo que tem que ser feito pelo líder, Aloysio. Não adianta que eu não vou conseguir fazer, se eu for prefeito da cidade, eu irei conseguir fazer falando com as minhas bases, mas é algo que tem que ser sob a batuta do prefeito. Ele tem que se comunicar com as suas lideranças para que essas lideranças façam esse encontro e essa comunicação política, fugindo um pouco da comunicação institucional e dos órgãos de comunicação que fazem esse brilhante trabalho que fazem, seja numa gestão, seja à frente de veículos de comunicação, como que você comanda. Mas, na minha análise, faltou esse encontro, o encontro com os seus agentes políticos e o encontro também com a população. Eu vou citar outra entrevista que a gente fez aqui, também lá no começo da Folha FM, em 2019, não vou saber precisar a data, mas Vitor Aquino, arquiteto, tinha saído do governo Rafael e ido para o governo Carlos. Ele sempre teve, né? Ele tem casa lá,
Ele já tinha trabalhado com Carla antes, né? Sim. E eu perguntei, ou seja, um cara que conheceu os dois estilos de governo por dentro, né? Como secretário, como cara de primeiro escalão. E ele deu aqui uma distinção na visão dele entre Carla e Rafael, que eu acho que define muito bem o problema, ou o suposto problema, onde eu quero chegar, quero a sua análise. Ele falou o seguinte, olha só, convencer Carla é difícil. Mas se você convence Carla, a coisa na estrutura vai por gravidade. Rafael, você tem que convencer Rafael e convencer o entorno de Rafael. E se Rafael for convencido, mas o entorno dele não for convencido, a coisa não vai andar. E aí vai chegar ao seu testemunho até, não é nem a sua opinião, ao seu testemunho. Você e Rafael era chamado de Batman e Robin na legislatura de 2016, de 2012 2016, tal proximidade pessoal e política. E pela diferença gráfica de tamanho, né? Você, enquanto presidente da Câmara, foi ouvido, por exemplo, antes que se fechasse o restaurante popular, essa decisão chegou pronta a você? Porque te digo, não vou revelar a conversa em off, mas tive várias conversas em off com você na relação repórter-fonte, como eu tive com o Fred Machado, e a impressão que eu tinha é que, apesar de vocês terem feito parte daquela bancada exitosa de oposição no governo Rosinha e presidisse o legislativo, vocês sempre foram comunicados de decisões já prontas, não participaram do processo de decisão. Ou eu estou errado? Não, você não está equivocado na sua análise, né, nessa conclusão. De fato, Rafael, eu e Rafael, nós somos aliados políticos, mas nós nunca pertencemos ao mesmo grupo político. Nós nos aliamos, fizemos oposição na Câmara de Vereadores ao governo Rosinha, porque a gente avaliava que era um governo que muito mais errava do que acertava, fizemos uma oposição contundente, mas eu tenho meu grupo político, o Rafael tem o grupo político dele, que o acompanha desde a sua primeira eleição, que também foi a minha primeira eleição, que foi em 2012 para o cargo de vereador. E quando o Rafael assumiu, muito por óbvio, a gente participando de poderes distintos, ele como chefe do Poder Executivo, eu como chefe do Poder Legislativo, a gente procurava, no início do governo, né, dialogar sobre alguns pontos importantes, sobre como ele havia encontrado as contas do município. Eu cheguei a participar de algumas reuniões no gabinete do prefeito para a tomada de algumas decisões naqueles primeiros dias do governo. E eu tenho um jeito muito peculiar de fazer política. Eu falo aquilo que eu penso sempre, Aloysio, respeitando a todos, respeitando as instituições, respeitando ao prefeito, mas sempre nessas reuniões mais fechadas eu sempre me coloquei de forma muito contundente, contrária a algumas decisões, né, do grupo político do prefeito, dos secretários, e na maioria das vezes essa minha posição não era uma posição que agradava ao grupo. Se você for buscar na memória, em redes sociais, em alguns blogs, não sei se foi algum Fogo Amigo, logo no início o pessoal dizia que eu queria usurpar a função também de chefe do Poder Executivo, né? Então, assim, eu não sei se foi algo que partiu de dentro, se foi alguma fofoca da política, mas é algo que, com o tempo, a gente foi entendendo de que existia um núcleo duro, sempre existiu um núcleo duro do governo. Eu participei durante um bom período, dando algumas sugestões, mas, como eu disse, alguns posicionamentos não eram bem-vindos na análise que eu fazia, e acabou, como essa decisão, de fato, não teve nada a ver com nenhum membro do Poder Legislativo. A decisão de fechar o restaurante popular não foi comunicada a mim, à época, enquanto presidente da Câmara, antes de que já houvesse sido decidido pelos secretários, pelo núcleo mais duro do prefeito Rafael Diniz. Esse é um dos exemplos, porque, de fato, eu não concordaria
né, como não concordei, quando no momento posterior sabia das dificuldades que era a condução financeira do município naquele período, mas efetivamente nunca fui a favor desta decisão. E lutei enquanto estive enquanto secretário de Desenvolvimento Humano e Social para a reabertura com todas as minhas possibilidades, todas as limitações financeiras do município, mas busquei parcerias fora, mas aí teve uma outra discussão política, algumas coisas amarradas para que, junto ao governo do Estado também, que não havia o interesse de parceria do governo do Estado com o governo municipal para a reabertura do restaurante, falando especificamente do restaurante popular que você usou como exemplo. Mas houve sim, né, um distanciamento de diálogo, e aí da mesma forma que também eu tenho que enaltecer o prefeito Rafael Diniz sob total ausência de influência dentro do Poder Legislativo. Ele, em momento nenhum, praticou qualquer tipo de ingerência dentro do Poder Legislativo. Sempre deixou, tanto a mim, acredito que também ao vereador Fred Machado, no período de sua gestão, com total tranquilidade, total independência. Ninguém do grupo vinha para poder trabalhar alguma pauta específica. Sempre deixou o diálogo franco e aberto para serem decididos pelos vereadores, respeitando o que diz a Constituição, que é a independência e a harmonia entre os poderes. Mas, enquanto políticos, aí nós vamos separar o fato do Marcão ser chefe de um poder legislativo num primeiro biênio, do Rafael ser chefe do poder executivo. Enquanto políticos que participamos de uma campanha juntas, levando o prefeito Rafael Diniz à vitória, eu acho que faltou esse diálogo. Da mesma forma que faltou esse diálogo com as suas bases políticas nos bairros, nos distritos, na comunicação, também faltou esse entendimento político antes da tomada de algumas decisões por parte do núcleo duro. Eu acho que isso poderia ter oxigenado e ter feito com que algumas coisas fossem minimizadas. Em muitos pontos, nós fomos ouvidos, em muitos pontos e muitas decisões foram compartilhadas, mas muitas outras também não foram. Então, respondendo a sua pergunta. E dentre elas, eu acho que talvez seja a mais emblemática. Julgar se é mais importante, isso depende do critério que você está julgando, né? Mas a mais emblemática do turning point da popularidade de Rafael, eu acho que foi o restaurante popular, né? Eu também acho. Porque a periferia que o elegeu com ampla votação, a partir daquele momento, talvez tenha sentido a relação passional da traição. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu não estou falando de juízo de valor, mas tinha esse sentimento, né? Apostei no amor novo, esse amor novo me traiu. Bem grosso. Eu acho que ficou, acho que, como eu disse, foram decisões tomadas por técnicos, né, e que politicamente, tecnicamente convenceram o prefeito da ação sem que houvesse um contraponto e uma análise política. Para tomar uma decisão como essa, se eu sou o prefeito da cidade, se um técnico, o meu secretário de Fazenda, o meu procurador, o meu secretário de governo chega para mim e fala assim: Marcão, nós precisamos, é necessária a interrupção do programa Restaurante Popular. A primeira coisa que eu vou fazer, além da análise fria dos números, isso é uma coisa minha, é avaliar o impacto político daquilo. E, de repente, até consultar a população, né, num diálogo franco e aberto, com uma consulta aberta à população, fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, expor os fatos, mostrar o que os vereadores acham, faz o chamamento aos líderes de bairros, aos presidentes de associação, vamos dialogar de forma franca e aberta isso antes da tomada de decisão. Acho que esse foi um erro. Eu faria dessa forma. Eu buscaria ouviria, logicamente, a análise dos técnicos, mas não deixaria de fazer o contraponto político, ouvindo as bases políticas para antes e fazer uma decisão compartilhada, não chamar a decisão só para mim, porque no final das contas o preço a se pagar é um preço muito alto, como nós vimos politicamente. Na questão da gestão, eu não estou discutindo a análise da técnica, da necessidade ou não daquele momento se fazer esse corte.
Eu estou falando da análise política de se fazer, de como comunicar, de como decidir de forma compartilhada. Marcão, estamos chegando no final do primeiro bloco. Antes de terminar, você foi vereador durante 2 mandatos, foi presidente da Câmara Municipal, conhece muito bem a Câmara, né? Pelo fato de estar um pouco mais distante fisicamente, que você não deixou de conhecer. Política hoje é feita de maneira, inclusive na pandemia, de maneira muito virtual também, né? Perfeito. Como é que você viu a eleição da mesa diretora com a vitória aí, uma ampla vitória do grupo de Vladimir, na eleição de Fábio para presidente, com 24 votos, em 25. Julinho Virgílio, primeiro vice-presidente, Maicon Cruz, primeiro secretário. Não, o primeiro secretário foi o de Caio. Leão Gomes. Leão Gomes, O Maicon é o segundo vice-presidente. Segundo vice-presidente, Maicon, e segundo secretário Dandinho Rio Preto. Como é que você viu essa eleição? Olha, eu vi essa eleição, uma eleição muito disputada nos bastidores. E, de fato, o que decidiu essa eleição foi a articulação política do prefeito Vladimir Garotinho junto do candidato que foi derrotado a prefeito, Caio Viana. Porque essa eleição só se deu folgada e tranquila desta forma devido ao acordo, né, se eu posso falar desse jeito, o acordo político feito entre o Vladimir e o Caio, porque certamente o resultado seria bem mais apertado. Não estou cravando aqui que pudesse ter uma vitória do grupo que estava sendo liderado pelo deputado estadual Rodrigo Bacelar, mas certamente ele tinha boas possibilidades, né, do grupo liderado por ele conquistar a vitória. Mas o Caio, infelizmente, e eu acho que e até muitos eleitores, eu acompanhei isso nas redes sociais, muitos eleitores que depositaram a confiança nele, e eu acho que a maior parte dos votos que o Caio teve no segundo turno, dos 110 mil votos, e um político que eu respeito muito, que é o deputado federal Alessandro Molon, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, ele disse que no primeiro turno o povo vota, no segundo turno o povo veta. Eu acho que o Caio não teve votos, ele teve vetos ao seu favor. Vetos ao garotismo, vetos ao modo de governar dos garotinhos, o que fez com que ele ascendesse a votação de 110 mil votos, que não foram votos dele, foram votos de veto aos garotinhos, e que muitos desses vetos que votaram nele acabaram se sentindo traídos por essa aliança política que ele fez com Vladimir Garotinho, se eu posso falar dessa forma. Aliás, você sabe que eu sempre fui muito franco, muito direto. Eu acho que o Caio é um Caio 3M. É um menino mimado e mentiroso, porque os argumentos que ele utilizou para falar a respeito dessa decisão, de uma aliança programática, não são verdadeiros, né? Nos bastidores da política, ele comentou com diversos atores políticos que, não, na verdade, eu estou indo à forra contra o Rodrigo. O Rodrigo não quis me apoiar, colocou os vereadores que foram eleitos do grupo dele para apoiar o Vladimir no segundo turno, e agora eu estou indo à forra com ele, eu vou dar o troco para ele. Dei o troco para ele, colocando os meus vereadores do PDT, eleitos pelo PDT, na votação da mesa para auxiliar a votação do Fábio Ribeiro, né? No meu partido, nós fizemos a eleição de um único vereador, que é o vereador Bruno Pezão. Inicialmente eu já havia liberado ele para poder fazer parte do grupo político do prefeito Vladimir Garotinho, pois ele me solicitou. Eu falei assim, se é de sua vontade, eu não vou ficar prendendo você, mas para votação de Câmara a gente vai fazer uma análise também partidária, né, quanto a essa instrumentalização do voto. E eu acho que se deu muito nesse sentido, porque a eleição seria muito disputada, muito apertada. Chegou a ficar 12-12 em determinada hora.
Chegou. A eleição seria uma eleição muito disputada, até que neste momento, a partir deste momento de acordo político entre o Caio e o Vladimir, né, o deputado liberou os seus vereadores para que fizesse a escolha conforme as suas consciências e não houvesse nenhum direcionamento partidário para essa votação. A minha análise se deu muito nesse sentido, acompanhando nos bastidores, conversando com vereadores, com diversos líderes partidários. A eleição seria muito disputada se não fosse, né, esse acordo político pactuado aí entre o Vladimir e o Caio. Você falou em Caio 3M. Os 3M são de quê? Menino, mimado e mentiroso. Não são adjetivos, um substantivo, dois adjetivos duros para um político que foi candidato a prefeito, aliado ao seu partido? Ele foi aliado ao meu partido, ele foi aliado à direção estadual do partido, mas nunca meu aliado, né? Eu fui aliado até o fim do prefeito Rafael Diniz, na candidatura do prefeito Rafael Diniz, no segundo turno. Várias lideranças políticas ligadas a mim, logicamente, me perguntaram a orientação do voto, e era um consenso, né, fazer o veto e não o voto, né, e muitas das lideranças foram liberadas para que votasse, ter que votar uma aliança. Eu votei em Caio Viana. Aí você vota em Caio Viana e depois você chama ele de menino mentiroso. Porque a gente, depois da eleição, a gente acaba tendo... No segundo turno eu votei em Caio Viana, no primeiro turno eu votei em Rafael Diniz. No primeiro turno eu vetei, eu não votei. Então, vou deixar bem claro, foi um veto. Não, no primeiro você votou, no segundo você vetou. No primeiro eu votei em Rafael Diniz. E no segundo 23. Você vetou Garotinho e votou em Caio. Isso aí, no segundo eu vetei. Na verdade, é uma análise, assim, com todo o respeito que eu tenho ao Arnaldo Viana, doutor Arnaldo Viana, pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. A Ilson Viana também gosto muito dela, mas o Caio não está preparado para ser político. O falecido Gil Viana já dizia isso em letras garrafais, o saudoso Gil Viana, que foi deputado estadual, vereador, disse no programa, e eu nunca tive uma proximidade com o Caio. No segundo turno, acabei me aproximando um pouco para poder, algumas lideranças que queriam, né, engajar-se na campanha dele, eu acabei sendo um agente facilitador. PL já estava na aliança, e acabei, mas assim, os relatos que eu tive de candidatos que foram candidatos a vereadores na coligação com ele, foram relatos muito ruins. Relatos de falta de compromisso, relatos de ausência dele junto às bases, relatos de promessas não cumpridas, relatos de isolamento em estúdio, não querendo atender ninguém, só saía do estúdio para subir num carro e fazer trabalho em carreata, parece que não gosta do contato com o eleitor, não gosta do diálogo próximo, não está no dia a dia do trabalho, acorda tarde. Tudo isso foram assim, diálogos que foram feitos entre eles, candidatos, entre o grupo deles, candidatos a vereadores naquela aliança, e os candidatos do PL me recorriam muito, né? Por eu ser líder do PL aqui na região, os candidatos a vereadores do PL que estavam na aliança me recorriam muito. Marcão, não sei o que está acontecendo. Marcão, candidato a prefeito, não me atende. Marcão, ele me prometeu isso e não cumpriu. Marcão, ele só fica isolado em estúdio. Aliás, por falar em isolamento em estúdio, eu nunca vi gastar tanto dinheiro numa campanha eleitoral com comunicação de campanha. Se você for comparar a campanha do Caio com a campanha do Rafael, com a campanha do Calil, com a campanha do Vladimir, o que se gastou em comunicação e mídia, Nossa Senhora da Penha, foram milhões e milhões de reais. Eu parecia que ele acordava meio-dia para ficar dentro do estúdio. Pelo menos eram os relatos que as pessoas vieram me passando. E assim, a minha decepção depois, eu sendo de forma muito franca e aberta, também foi quanto a essa decisão de proximidade com o Vladimir Garotinho, porque ele traiu os vetos que ele recebeu. Não foram os votos, não. Foram os vetos que ele recebeu.
de fato ele precisa trabalhar, precisa arrumar uma profissão, precisa aprender sobretudo a honrar a palavra. Enfim, 8h06, Nogueira, vamos partir para o intervalo? Vamos lá. Faz um rápido intervalo, próximo bloco a gente volta a conversar com o Marcão, tem aí ainda na pauta aqui já pré-programada o legado do governo Rafael, essa questão também do salário atrasado e, se der tempo ainda no próximo bloco, falar um pouco sobre o futuro também com o Marcão, o futuro dele, o que ele pensa, porque eleição tem já... 2 blocos ainda, né? Tem 2 blocos. Eleição já é logo ali, né? No Brasil, assim... ali na frente, ali na outra. Já tem eleição de novo. Isso. Então, a gente volta já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Você continue ligado na Folha FM.